Oi, eu sou a Leda Bueno e eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história pra vocês. Assim como acho que a maioria dos escritores, eu comecei a escrever na infância e eu costumava escrever poesias, escrever no meu diário, escrever algumas crônicas, mas eu não levava isso a sério. E com o passar dos anos eu fui gostando mais ainda de escrever e eu criei um blog quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, onde eu publicava coisas que eu escrevia. E esse blog se perdeu com o tempo, então hoje em dia eu não tenho mais acesso a ele, mas eu criei um outro blog em 2020 que se chama Watermelon Curly, e lá eu compartilho textos, crônicas, algumas histórias de conto que eu crio, e é um espaço que pra mim funciona como um diário também, onde eu coloco coisas pessoais em forma de literatura. Em 2020 ou 2021, não me lembro bem, eu comecei a fazer aulas de escrita criativa com a Fernanda Rodrigues, e daí surgiu a ideia de escrever um livro e começar a escrever como profissão. Eu fiz minha primeira publicação na revista Traços, no Brasil. Depois eu participei da antologia do prêmio Off Flip de conto e crônica, então assim, eu me senti bem orgulhosa de ter um trabalho meu ali que estava começando num projeto tão grande. São trabalhos que eu adoro, inclusive, que tem muita importância para mim. Um dos textos, inclusive, é sobre a minha filha e a gata que a gente tem. É muito especial para mim esse texto. Depois dessas duas antologias, eu publiquei o meu primeiro livro, com a ajuda da Fê, sendo minha mentora, continuando a fazer aula de escrita. Eu publiquei o meu primeiro livro em parceria com uma das minhas melhores amigas, que é a Lucila Eliazar Neves. E o livro se chama 79 Luzes de Júpiter. Esse livro nasceu durante a pandemia. Em 2020 eu viajei para o Brasil para visitar a minha família. Foi bem no boom da pandemia da Covid-19 e eu tinha necessidade de escrever, de colocar para fora tudo que eu estava sentindo longe de casa, porque eu já tinha me mudado para a Noruega nessa época. Então eu tava longe de casa, eu tava num local que eu tinha muitas memórias de infância e essas memórias não eram tão boas assim. Então foi um período bem turbulento e surgiu o livro. Então o livro é um apanhado de poesias minhas e da Lu e se chama 79 Luzes de Júpiter. Foi o meu primeiro filho. Tô bem orgulhosa dele e que inclusive o A 79 Luzes de Júpiter foi convidado e ganhou um prêmio de talentos brasileiros na Europa. E a gente foi para a Feira do Livro, agora em 2023, a gente fez parte do estande da Elvessi Editions na Feira do Livro de 2023, foi um evento sensacional, foi muito bom perceber que a literatura brasileira vive e respira fora do nosso país também, que tem pessoas que consomem, que tem pessoas que gostam e valorizam. Foi excelente conhecer autores, conhecer companheiros de trabalho e trazer um pouquinho do meu próprio trabalho também. Foi uma semana, a Feira de Genebra, a gente participou da Feira de Genebra na Suíça e foi maravilhoso. Outro ponto é que agora, em 2023, eu estou lançando um livro novo. Esse livro ele está em pré-venda até o dia 30/8 e com 5% de desconto e frete grátis para todo o Brasil e Europa, porque eu estou publicando com uma editora aqui na Europa. A Elvessi Editions é uma editora da Suíça. Então o livro vai ser comercializado tanto no Brasil quanto aqui na Europa. Tô bem feliz por isso. Esse livro, vocês lembram que eu falei que em 2020 eu tinha ido pro Brasil e tava passando por uma fase bem difícil na casa onde eu cresci. Eu cresci com o meu núcleo familiar bem pequeno, porque cresceu eu, minha irmã mais nova, meu pai e a minha mãe. E na região que a gente morava era uma região bem violenta, então várias coisas aconteceram ali, eu vi várias coisas. Durante aquela época, estar numa casa onde eu vivi tantas coisas difíceis que não
Foi muito difícil pra mim, então eu tava com muitos sintomas de TEPT e eu decidi escrever pra botar pra fora, e eu comecei a escrever em formato de cartas, em crônicas, e desse acumulado de informações e pensamentos e sonhos surgiu o livro. Conversando com a minha psicóloga um dia, ela falou: Lidiane, por que você não escreve um livro contando a sua história? E eu falei: não sei, eu preciso me curar primeiro pra ter força pra escrever, botar isso pra fora e deixar as pessoas lerem. Eu fui abusada aos 5 anos, depois eu fui abusada novamente aos 15. E isso foi algo que mudou muito a minha vida e eu nunca soube lidar. E naquela fase, voltar para um lugar onde eu tinha tantas memórias de violência, e foi onde aconteceu o estupro, foi na mesma rua de onde eu morava quando eu tinha 15 anos. Tudo aquilo mexeu muito comigo, e então eu comecei a escrever pra me aliviar, porque eu não tinha como botar aquilo pra fora, porque a gente tava na pandemia. E surgiu o livro, se chama Meu Coração Não Fala com Estranhos. É um livro muito bonito, muito potente. Eu escrevi esse livro com o intuito de que as pessoas comecem a refletir, comecem a falar sobre, entendam a necessidade que é falar sobre assuntos como bullying, como violência, como estupro, como abusos. E todas essas coisas são importantes, tinham que estar no nosso dia a dia, ser assunto rotineiro entre pais e filhos, e não ser um tabu como a gente sabe que é. O intuito do livro é que ele dê voz, não só pra mim, mas que ele dê voz para várias outras, especialmente mulheres, que é a grande maioria nessa situação, mas que ele dê voz para as pessoas e que as pessoas consigam entender a necessidade que é falar sobre isso, porque você passar por um trauma grande desse, principalmente na infância, que eu tinha 5 anos quando isso aconteceu pela primeira vez, e não poder falar com ninguém, não poder botar isso pra fora, te molda de uma forma que você só vê quão grande isso foi na tua vida adulta depois de muita terapia, porque quando você também não busca ajuda profissional, isso você não percebe o quão grande você acha, que você simplesmente é assim. Espero que esse livro seja só uma pontinha de uma porta aberta pra gente poder falar mais sobre isso e que todo mundo tenha voz. Eu tô agora muito feliz com esse projeto, muito feliz mesmo. E espero que o livro seja bem aceito, espero que mais do que seja bem aceito, seja um livro que seja visto de uma forma importante, porque ele é realmente importante, ele é necessário. E é isso. Então, obrigada ao pessoal do projeto Escrita Criativa por me convidar. É um prazer enorme estar aqui, como sempre. Eu adoro participar dos projetos de vocês. E a gente se vê em breve. Tchau!